Oi gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores voltados no cultivo de frutas ou hortaliças. Vim aqui complementar algumas informações do vídeo que eu fiz sobre abacaxi. Como é uma cultura com muitos detalhes, eu achei melhor voltar e falar e complementar tudo aquilo que eu disse. Um ponto muito importante que eu quero falar com vocês é em relação no momento da fruta estando no pé. Nosso país, por ser tropical, ele tem uma radiação solar muito boa, ou seja, a luz solar ela está presente nas principais regiões produtoras desse fruto. E por esse motivo ele leva a uma queima das cascas dos frutos pela radiação solar. E uma das formas de você evitar a queima do fruto, não daquela coroa que fica acima do fruto, que no caso aqui eu tenho um fruto, ó, aqui esse fruto, quando tem uma incidência solar muito alta nela, ela começa a ficar com uma coloração diferenciada, ela fica com um aspecto de queimado mesmo. E para evitar isso, o ideal seria embrulhar com jornal, para que você evite essa incidência de luz diretamente na planta, na fruta. Tem algumas pessoas que pegam palhada e envolve o fruto pelo fato de não encontrar tanto jornal assim. Hoje em dia é muito difícil, né, achar jornal. Antigamente era um pouco mais fácil, mas pela dificuldade nós damos os nossos pulos. Então, se você tiver aquela palhada de capim, de braquiária, qualquer tipo de palhada, você vai lá e envolve o fruto para evitar essa queima. Por quê? Ela leva a podridão do fruto. Então, nós temos que tomar esse cuidado no momento que ela estiver em desenvolvimento. Além desses pontos que nós temos que cuidar na fruta, nós temos que fazer aquele monitoramento que eu falei a vocês, e sempre eu falo de pelo menos andar uma vez por semana no pomar para verificar como que anda a parte de a incidência de pragas, doenças, a surgimento de alguma planta com sintoma de fusariose. Essas têm que ser removidas, retiradas. Então, esses são pontos importantes para vocês poderem entrar com um defensivo no momento certo para combater a praga e a doença que estiver ali no momento que vocês passaram para fazer um monitoramento. Isso é importante, é fundamental. Para falar a verdade, é o segredo no negócio. É um ponto que eu não acabei falando no outro vídeo porque é muita informação, é muitas vezes a formação de muda. O que acontece? O produtor que não conhece a cultura, eles acabam deixando na planta que tem o fruto, os brotos se desenvolverem juntos. Eu já falei que isso não é o ideal, porque você vai levar mais tempo para você conseguir terminar de desenvolver o fruto, porque existe uma competição por água e nutriente com esses brotos. Então, o ideal é vocês só manterem os brotos depois que você colheu o abacaxi. Mas Érica, como assim? Então eu vou ter que deixar minha planta lá? Eu não posso pegar e retirar aquela plantação e para ter uma outra? Não, infelizmente não. Porque o que acontece? Porque se vocês deixarem broto e fruto na mesma planta, o fruto não vai ganhar tamanho, ele vai ficar miudinho. E aí tudo que ele precisa é ter um fruto bonito, um pouco maior. E outro ponto, muitas vezes a pessoa acaba não fazendo isso porque passa mais de um ano utilizando aquele solo que poderia estar trazendo renda. Só que daí, em compensação, aquilo que eu falei, não existe viveiros de muda de abacaxi certificado que possa garantir que não vai levar fusariose, que é uma doença seríssima para a cultura, que pode realmente dar um prejuízo econômico que vocês não têm noção, de perder a roça do abacaxi. Então eu acho que vale a pena
vocês poderem investir. Por quê? Porque vocês vão saber de onde vieram as mudas. E como não é qualquer região do Brasil que tem um viveiro específico para mudas de abacaxi, vocês têm que trabalhar com o quê? Com a sua produção no próprio sítio. Ah, Érica, mas isso dá trabalho, eu não tenho mão de obra para isso. Ótimo, eu sei que vocês não têm mão de obra para isso. Só que também tem que ver qual que são as suas possibilidades. É uma forma muito interessante para você manter a saúde, deixar o seu pomar saudável, sem trazer de fora algum tipo de muda que possa vir com doença. Então tome muito cuidado. Existem formas para evitar isso que eu já vou falar. Então, gente, colheu, vocês vão fazer a ceva do abacaxi. O que é ceva? Ceva do abacaxi nada mais é do que você mantém aquela planta que você colheu o fruto ali, sem arrancar, sem nada, continua a irrigar e continua a adubar. Não tem jeito, gente. Não existe milagre. Claro que uma adubação para fruticultura, a janela, o intervalo é muito maior. É de 2 a 3 meses, no caso do abacaxi. Então você vai fazer aquela adubação parcelada num intervalo maior. Aqui, no caso da planta que você vai utilizar para retirar a muda e ela está sendo cevada, ela vai fazer o que? Você vai permitir as brotações, já não vai ter ali a fruta para estar competindo. Se tiver um excesso muito grande, dá uma retirada nesse excesso de muda e só mantém aqueles que têm o mesmo tamanho. Procurem sempre manter mesmo tamanho. Por quê? Porque vocês conseguem ter o mais próximo da uniformidade de idade para colher lá na frente, tá bom? O mais próximo. Então todos os tamanhos que vocês escolherem, se é de 40 centímetros, todos têm que ter 40 centímetros aproximados. A mesma coisa se vocês escolherem para mais. Quanto maior a muda, melhor é, porque daí reduz o ciclo até o início da colheita. Que nem, por exemplo, se eu pegar essa coroinha aqui, que tá meio baqueada, se eu pego essa coroinha, retiro ela para plantar desse tamanhinho, ó, é menos de um palmo. Esse tipo de muda vai levar mais de um ano para começar a produzir, para começar a ter fruta ali no topo, imaginando que aqui é o solo e aqui vai ser uma fruta. Imagina o quanto tempo vai levar para ter esse tamanho. Então nós temos que ver isso. Por isso que não é comum o fruticultor ou o produtor de abacaxi que utilize a coroa. Não é comum. É que em casa nós podemos pegar. Só que como é para consumo, então vocês não tem problema esperar 1 ano e meio para começar a colher. Então ainda vai lá. Agora, nível comercial, eu tenho que fazer com que o meu ciclo seja o mais curto possível para começar a ter renda rápido, tá bom? Então esse é um ponto. Vocês não devem utilizar coroa para fazer muda, certo? Ah, Érica, mas eu conheço um produtor, amigo meu, ele tem abacaxi, ele tá querendo doar umas mudas e me pediu para ir lá colher. Ou senão você vai comprar dele. Não sei qual é a situação. Nesse caso, você vai fazer a cura. O que é isso, Érica? O que significa a cura? Gente, a cura é para vocês poderem ver se a muda que vocês retiraram do mesmo tamanho, então se é 40 centímetros, todas têm que ter 40 centímetros. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Para quê? Para que você tenha um pomar, né, de abacaxi uniforme, tá? Então, se é para ser 40, todos têm que ser 40, exatamente, certo? E aí, nessa condição, o que vocês vão fazer depois que você trouxe, ou lá mesmo, eu não sei, vai depender
do que for mais prático para você que está me ouvindo o vídeo. Você vai fazer a retirada dessas mudas. Não sei se vai ser da ceva, da planta mãe que você permaneceu ali no campo, cevando, para que essas mudas forem tomando cada vez maior porte e assim vocês poderem retirar. Eu já não sei como que vai ser, mas se for retirado ou recém-colhido, como vocês vão proceder? Vocês vão pegar essas mudas cortadas, verifica se tá bem limpo a parte de baixo da muda, a base, né? Se tá limpo, se não apresenta nenhuma perfuração por broca, nenhum tipo de mancha marrom, porque a fusariose ele vai deixar uma mancha amarronzada mole, né? No caso da muda, ela vai ficar molinha, mas é umas manchinhas menorzinhas. Quando tá muito avançada a doença, ela amolece tudo, ela fica toda amarronzada, né? Então a fusariose é assim. Inclusive, se o grau de infecção for tão alto, a fusariose do solo ela consegue subir até a fruta. Esse é o principal ponto. Muitas vezes a planta não morre, mas aí quando você vai abrir a fruta, ela tá com fusariose. E se o comprador fizer um teste aleatório ali daquela quantidade de abacaxi que você colheu para comercializar, vender para ele, cortar um fruto com fusariose, ele não leva mais, tá? Ele não leva mais, por mais que não sejam todos, na dúvida, né? Ele não leva. Então esse é um ponto muito delicado, tá? Que é a fusariose na cultura do abacaxi. Por isso que essa cura, vocês vão usá-la na forma de prevenir que essa muda que vier de fora traga mudas com fusariose e possa disseminar no seu pomar, tá bom? Muitas vezes, onde vocês plantarem, pode ser que tenha ali no solo e surja a doença, mas não é porque veio de fora, é que às vezes pode estar ali, que a fusariose é uma doença específica e está presente no solo. Esse é o problema. Por isso que tem que fazer esse manejo preventivo, que é a cura.